Mas eu aconselho você a assistir o filme A Cabana. Esse filme relata, né, da filha de Mackenzie. Mackenzie foi uma criança que sofreu muito, né? Ele era abusado pelo pai, eu digo agressões, né? Então o abuso dele era físicos, então ele sofria agressões, aí ele via a mãe dele apanhando. Então ele cresceu com muitos traumas, ele cresceu com muitos bloqueios. E a filha dele entrou na vida dele com um propósito. E quando ela cumpriu o propósito, ela se foi, né? Então, o que você precisa aprender com isso, né? Qual o aprendizado dessa situação que está acontecendo? Tem algo que você precisa aprender. Entenda que ela veio para sua vida para cumprir um propósito e ela já cumpriu esse propósito. Por mais que foi rápido, né? O ciclo dela se fechou muito rápido. É até injusto isso com a gente, né? Porque eu não me imagino perder nenhum dos meus filhos. Então, assim, é uma dor que imensurável. Só da gente imaginar a gente sofre, né? Só da gente cogitar a possibilidade a gente já sofre. Então, meu bem, não vou pedir para você se acalmar. O que eu vou pedir para você é viver esse momento. Se permita sentir a dor, né? Por quê? Porque quanto mais você sente a dor, maior a possibilidade da sua ferida cicatrizar mais rápido. Então, sinta a dor, se permita, né, sofrer, se permita chorar, se permita lembrar dos momentos que ela esteve presente na sua vida e guarde essas lembranças com você, tá? Porque ela fez parte da sua vida, ela veio, trouxe o propósito dela e partiu. E muitas vezes esse propósito ele é encontrado na dor. E ele é encontrado na dor, nesse momento de dor. Então sinta esse momento de dor e já busque extrair o aprendizado de tudo que aconteceu com você. Né? Qual que é o intuito de Deus trazendo essa criança para sua vida e depois levando-a de volta? Qual que é a intenção? Qual que é o propósito de Deus com isso? E ele sempre tem. Deus não une pessoas, ele une propósito. Então, quando a gente recebe um filho, aquele filho tem um propósito na nossa vida. Quando aquele filho parte, ele já cumpriu o propósito dele, né? E a vida inteira, ele vai sempre trazer para mim um aprendizado novo. Os nossos filhos, eles nos ensinam muito. Parece que a gente aprende mais sendo mãe e pai do que, né, eles sendo, a gente ensinando a eles. Ensinando a eles como andar, como falar, as cores, tudo. A gente aprende muito mais com as crianças do que as crianças com a gente, para ser sincero. Então esse momento é um momento que você precisa se acolher, ter compaixão consigo mesmo, sabe? A autocompaixão é extremamente importante. É não se culpar, não se julgar. Talvez as pessoas possam julgar você de alguma maneira, mas não aceite julgamentos. Apenas viva seu momento, viva o seu luto. E passa, né? É óbvio, a lembrança ela nunca vai acabar, ela nunca vai sumir, ela nunca vai desaparecer, mas vai passar. A dor vai passar. Você vai lembrar, mas você não vai sentir dor. Mas é um processo e você precisa vivenciar isso. Não tem como fugir disso, tá? Mas não se entregue ao fracasso. Você não fracassou. Ela só cumpriu o dever dela aqui na Terra. E após ela ter cumprido o dever dela, Deus a recolheu. Gente, quando eu clico nas mensagens de vocês, sobe tudo de uma vez. Então eu não consigo responder todo mundo. Infelizmente, eu queria muito responder vocês. Muito. Priscila, acredito que Deus não deseja que ninguém sofra por perder uma pessoa. Na verdade, Ronaldo, o sofrimento, ele faz parte do nosso crescimento, né? Só existe a alegria porque a gente conheceu a tristeza. Deus fez tudo do jeito que tem que ser, sabe? Deus, ele é perfeito. Ele não errou em momento nenhum. Então, só existe alegria porque nós conhecemos a tristeza. Porque senão, a alegria não faria sentido nenhum para nós. É igual, só existe o doce porque a gente experimentou o salgado. Entende? Então, a gente não tem que fingir que tá tudo bem. Não, gente, tem que sentir sim a dor. Não tá tudo bem. Ficar se enganando é postergar a dor. Lá na frente, depois de anos, você vai sentir essa dor.
Em algum momento você vai sentir essa dor e tem mais. Se você internaliza isso, isso gera um trauma em você. Isso pode gerar um bloqueio, te impedir de construir uma vida brilhante. Justamente por quê? Porque você internalizou a dor. Internalizou a dor, você não vivenciou isso. Você não viveu esse processo. Tem que viver esse processo do luto. O início é a negação, depois é a aceitação. Você vai vivendo o processo, um dia após o outro. Exatamente, Lourdes. Exatamente. Gente, Deus é Deus, né? Não tem como a gente questionar as ações de Deus. Ele sabe exatamente o que ele faz. Só que quando acontece certas circunstâncias com a nossa mente cria várias lacunas. E essas lacunas exigem respostas. E a gente vai buscar essas respostas. E essas respostas a gente começa a projetá-las. A gente começa a criar essas respostas. Ah, porque eu fui negligente, porque eu não cuidei direito, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Ah, a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é de todo mundo. Só que Deus tem a resposta. A resposta está dentro de você. E quando você encontra o propósito naquilo que te aconteceu, a resposta chega. Se a gente não permitir viver esse momento do luto, a gente não aprende, a gente não extrai o que a gente precisa extrair. Pri, como conversar algo delicado com uma pessoa que acabou de conhecer e tem medo da reação dela? Primeiro, meu bem, se você acabou de conhecer e você já tem medo da reação, porque dentro de você existe uma rejeição, uma feridinha da rejeição. Então, você se rejeita e tem medo que o outro rejeita você também. Aí você precisa resolver a sua rejeição primeiro. Aonde que você acredita que você pode ter a feridinha da rejeição? É com o papai? É com a mamãe? É lá na infância? Ou algum relacionamento passado que você se sentiu rejeitada e você carrega um bloqueio, uma ferida, um trauma? Entende? Porque quando eu tenho medo das minhas ações fazer com que o outro tenha uma reação, eu tenho medo de ser rejeitado. E simplesmente, minha linda, não tenha medo. Lembra que eu falei para alguma pessoa aqui, eu não lembro o nome da pessoa. Eu falei, você não perde vivenciando uma experiência. Ou você aprende ou você ganha. Ou você aprende uma lição daquilo que aconteceu, ou você ganha algo muito bom para sua vida. Então você não vai perder tendo essa conversa com ele. Ou você vai ter a resposta que você precisa, ou você vai ter uma lição que você precisa. Mas você não vai perder nada. Ah, mas ele saiu da minha vida. Lição. Ele saiu da sua vida. Então o que você tem que aprender? Você tem que aprender a selecionar melhor as pessoas que entram na sua vida. Não é qualquer pessoa que merece a sua presença. E a gente precisa começar a enxergar os nossos valores, porque a gente se doa demais para muito pouco. Tanto é, tem poucas semanas que vocês estão se conhecendo e você já está com medo de conversar com ele. Primeiro que essa conversa difícil nem deveria acontecer. Vocês estão namorando? Porque se vocês estão se conhecendo, conversas difíceis não cabem nesse processo. Não cabe nesse processo. Identificou que não está alinhado com aquilo que você está buscando para a sua vida, é tchau. Ah, eu quero namorar, mas você fica de conversinha com outras mulheres porque eu vi outro dia você respondendo a menina do meu lado no WhatsApp. Ele é solteiro, ele não namora. Ele pode responder quem ele quiser. Então, essa conversa não pode existir. Então, conversas difíceis com ficante não existe, gente. Não existe. Ficante não é namorado. Ele não é nada seu. Tem gente que fala assim, meu ficante. Não, ele não é nada seu. Ele não é nada seu. Ele é uma pessoa que você está conhecendo. Ele não é nada seu. Então, vocês ficam rotulando aquilo que não precisa ser rotulado. Você está conhecendo a pessoa, se ela está alinhada com seus objetivos, sonhos e planos. Se ela não está alinhada, libere o destino da pessoa e vai viver o seu destino. Será que é só isso que você merece mesmo?
Vocês estão querendo ter conversa difícil agora com o ficante? A pessoa já tá ali te enrolando justamente para não levar essa relação para uma coisa mais séria, para evitar os transtornos de um relacionamento sério, aí você vai lá e quer transformar o ficar em um relacionamento sério. Trazer a chatice de um relacionamento sério para o momento que vocês estão se conhecendo.